Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Computação. Meu nome é Adriano Santos e no vídeo de hoje iremos falar sobre as SVMs, as máquinas de vetor e suporte. Antes de começarmos o vídeo, eu sempre gostaria de pedir a todos aí que quem é novo no canal, está chegando agora, que se inscreva, curta, compartilhe o conteúdo, comente se tiver algo que eu possa melhorar. Muito obrigado e vamos lá. Bom, o que é a máquina de vetor de suporte, que do inglês aí são Support Vector Machines? Um algoritmo, uma técnica que é usada para classificação e regressão, que foi inventada por Vladimir Vapnik na década de 60. Tá? Então ela é um classificador muito poderoso, está dentre os classificadores dos mais utilizados também, e tem uma aplicação numa larga escala de problemas aí, tá? De classificação ou regressão. É um algoritmo supervisionado, ou seja, eu preciso de saber, as classes. Os meus dados eles têm que estar labelados, têm que estar rotulados, então eu preciso saber quais são as classes que eu vou classificar, tá? Tanto para regressão quanto para classificação. E o que são os vetores de suporte? Tá? Esses vetores de suporte são a base do funcionamento total do algoritmo, se baseia neles. Que são o quê? São aqueles pontos das minhas classes ali, são os elementos das minhas classes que estão mais próximos de classes diferentes. Tá? Então eles são a base do funcionamento do algoritmo, e a arquitetura depende desses vetores, ou seja, desses pontos. Então eles são os pontos de referência entre os dados. Então veja essa imagem aqui, ó. Eu tenho essa classe verde aqui e tenho essa classe vermelha. Os meus vetores de suporte são esses pontos verdes que estão mais próximos da classe vermelha, e aqui no caso os vetores de suporte da classe vermelha são os pontos da classe vermelha que estão mais próximos dos da classe verde. Então esses são os meus vetores de suporte. Tá? Esses pontos são extremamente importantes para o funcionamento do algoritmo. Como que a técnica funciona? Então na imagem que nós vimos ali no slide anterior, nós temos os pontos verdes e vermelhos, que queremos usar para o SVM classificar esses pontos. O algoritmo ele deve classificar quais são os pontos verdes e quais são os pontos vermelhos. Tá? É o objetivo nosso, fazer essa divisão aí das classes. O primeiro a ser feito é encontrar os vetores, tá? Que a gente já falou quais são ali, que são esses pontos aqui mais próximos aqui. Tá? Então, por exemplo, esses aqui são os vetores de suporte, são os pontos mais próximos da classe vermelha. E esse aqui é um vetor de suporte, que é o ponto vermelho que está mais próximo da classe verde. Então, a gente quer encontrar os vetores de suporte, e esses pontos eles são chamados de vetores de suporte, porque são os pontos mais próximos de cada classe. Então, eles são chamados dessa forma. Então, o SVM ele consegue criar uma fronteira que melhor separa esses dados. Tá? Isso vai ficar mais claro aqui na frente. E aí a gente tem aqui dentro o conceito de hiperplanos. Tá? As máquinas de vetor de suporte, elas são efetivamente os planos que separam os dados. Tá? Então o SVM ele escolhe a linha ou plano que melhor separa os dados. Então essas linhas elas são chamadas de hiperplanos. Tá? Essas linhas que nós estamos vendo aqui, ó, no caso essa linha A e essa linha B. A partir dos vetores de suporte que eu tenho, os meus planos de separação são criados. Então por isso que a escolha dos vetores de suporte são importantes. Então olha aqui, ó, tá vendo esse hiperplano B aqui, ó? Ele foi criado em base nesse vetor de suporte aqui vermelho, esse quadrado vermelho aqui, e esse círculo redondo de azul aqui, esse círculo azul. Então criou esse vetor. Já escolhendo esses dois pontos quadrados aqui e escolhendo esses dois pontos azuis, nós já tivemos um outro hiperplano de separação das classes, que é esse hiperplano A, que tem um espaço, uma margem de classificação aqui mais larga, tá? E como que esses hiperplanos eles são gerados? Tá? Então, é importante a gente entender aqui o que são as margens, tá? As margens desses hiperplanos são as distâncias entre os pontos de cada classe, os vetores de suporte e o hiperplano. Então, olha aqui, por exemplo, ó, tá vendo esse vetor de suporte estrela azul aqui? Ou seja, tem 3 hiperplanos separando as classes perfeitamente aqui. Tem o A, o B e o C. Tá vendo que o hiperplano B ele tem uma margem muito curta em relação ao vetor de suporte aqui, tá vendo? Ó, essa estrela azul, e o C já tem uma margem maior. O A também não é um hiperplano muito bom aqui, ó. Quer dizer, ele é um hiperplano bom porque ele separa, mas olha a margem dele em relação aos círculos da classe A, os círculos vermelhos aqui, uma margem menor, enquanto o C, olha, tem uma margem maior. Então, isso é o conceito de margem, é a distância dos hiperplanos ao vetor de suporte de cada classe.
E aí, no caso, nós temos três hiperplanos aí, né? O A, o B e o C. As margens são as distâncias, né? Como eu disse, entre os pontos nesse exemplo. O hiperplano C tem uma margem maior do que os outros dois. E no caso, o hiperplano A e B, obviamente, né, tem margens menores, ou seja, os dados estão bem próximos das linhas. Então, diante dos hiperplanos gerados, qual que é o melhor? Qual que vocês acham que é o melhor? Né? Vamos voltar aqui. O que é mais seguro para eu pegar e fazer a separação aqui dessas duas classes, né? Esse problema bem simples aqui, que as classes estão bem separadas já, né? Assim, elas são bem fáceis de separar, né? Qual que vocês acham que é? O C, né? Porque eu tenho uma margem de segurança melhor. Olha aqui, ó. Ele separa os dados e tá bem longe, né? Porque olha só, o B aqui, ó, e o A, repara que existe um risco, né? De eu encostar aqui e colocar um círculo desse pro lado de cá, e aí tá sendo classificado como se fosse estrela, ou seja, gerando erro para o meu algoritmo, né? Então o mais seguro aqui é o C, ó, porque ele tá separando e tá bem distante dos pontos da classe, né? Dos elementos de cada uma das classes. Então o SVM ele tenta, e aí esse é o SVM, ele gera esse plano, né? Então isso é o SVM, ele gera, né, os vetores suporte, escolhe aqueles pontos que estão mais próximos ali de cada classe e traça um hiperplano no meio. E ele escolhe o hiperplano que tem maior margem. Então isso é o SVM. Os outros hiperplanos também separam os dados, mas o da letra C tem maior robustez, né? Ele separa com maior folga. Então esse comportamento ele é ajustável. É possível parametrizar o algoritmo para ser mais ou menos rígido em relação à margem que separa os dados. Algumas outras observações. As SVMs elas podem trabalhar com diversas dimensões, né? Ou seja, múltiplos atributos. Então, quantas dimensões você tiver no seu problema lá, né? Quantas features você quiser ter, não tem problema. Ele vai ser robusto para isso. Tá? Então você tem lá, você lembra lá o problema que a gente sempre usa, né, da íris, que tem 4 dimensões, mas se você tiver um problema, ou aquele lá do navio, né, que nós fizemos lá no Naive Base, que tinha 8 ou 9 dimensões, se não me engano, mas se você tiver 100 dimensões, ele vai trabalhar, não tem problema não, tá? Ele é bem robusto em relação a isso. E através das funções de kernel, né, as máquinas de vetores suporte elas podem transformar os pontos de entrada e conseguindo separar os pontos, utilizando curvas não lineares, né, que não são separáveis com um plano linear. Então sim, o SVM, né, se você tem ali dados que estão um pouco mais entranhados, né, emaranhados, o SVM ele não separa só com um hiperplano uma linha reta, ele separa com curvas também. Né, então ele traça curvas ali para separar. Tá? Ele não trabalha só com hiperplanos retos, ele traça curvas aí, tá? Em caso de ruído, alguns pontos de uma classe X podem estar no meio da classe Y, tá? Isso aí é ruído. Então, você tem lá um monte de estrela e tem uma bolinha bem lá no meio. Não tem como você separar isso. Tá? Então, isso é ruído, tá? Esse tipo de coisa acontece. Em tais casos, é escolhida a linha ou curva que melhor divide os dados, tá? E aí, a gente usando SVM para um número maior de classes, tá? Então, os classificadores SVMs eles são feitos inicialmente para problemas binários, né? Ou seja, problemas que queremos classificar instâncias entre duas classes. Mas se eu quiser classificar instâncias de mais classes, né? No caso da íris lá, que tem setosa, versicolor e virgínica, tá? Tem como fazer isso? Tem. A gente pode criar N classificadores SVM, com o classificador I, lá, o iésimo classificador, executando a classificação binária, tá? Cada um deles executando uma classificação de duas classes, e classificando um ponto como situado ou não na classe I. Tá? Então a gente divide entre essas duas classes aí, né? Eu pego, vamos supor que eu tenho 10 classes que eu quero classificar. Pego aqui o classe 1 e classe 2, faço a classificação. Depois pego classe 2 e classe 3, separo. Classe 3 e classe 4, separo. E vou fazendo isso, fazendo a mescla. Tá? Então dá para fazer isso. Depois de verificarmos, né, qual classificador obteve melhor resultado na classificação do ponto. Tá? Então a gente pode fazer essa brincadeira aí, né, de forma binária com vários classificadores e tentando trabalhar com isso. Pode ser, né, que cada dia tem muitas pesquisas nisso, né, pesquisadores trabalham, evoluem essas ferramentas, essas técnicas. Pode ser que hoje os SVMs, né, eu não cheguei a pesquisar, mas pode ser sim que os SVMs já estão trabalhando com problemas não binários, né, aceitando trabalhar com mais classes. Provavelmente já deve ter artigo sobre isso. Então agora nós vamos para o exemplo do SVM em Python. Tá? Exemplo bem tranquilo, bem simples. Então aqui o que a gente vai também usar lá no Python? Scikit-learn, tá? E aí a gente vai usar basicamente só ele aqui, tá? Então, Scikit-learn eu vou importar o SVM, tá? Eu não vou implementar a técnica na mão, eu já vou usar o SVM pronto do Scikit-learn.
E aí, dentro do scikit-learn, eu vou importar aqui, dentro da biblioteca datasets, eu vou importar aqui nessa variável íris, o dataset de íris, ele está lá dentro, né? E aí eu vou criar aqui uma variável de treino, que eu vou colocar todos os meus dados da base íris aqui, tá? E aqui, nas minhas classes, eu vou colocar os dados da minha íris.target, né? Minha coluna target, que é justamente as minhas classes, que é a coluna que tem os nomes versicolor, virgínica e setosa, tá? E aí eu vou dividir aqui, ó, tanto a quantidade de dados no treino e nas classes. O que eu quero? Eu quero todas as linhas, exceto as 30 últimas que eu vou usar para teste. Tá? Então eu vou usar 120 instâncias para treino e 30 para teste. Então aqui, ó, no treino, né, eu estou colocando aqui, a classes aqui também ela está dividida também, porque tanto no treino quanto no teste eu tenho que colocar as classes, porque é um aprendizado não supervisionado. Tá? Perdão, só no treino, né, no teste não, porque no teste eu não vou informar para ele a classe, porque ele vai falar a classe para mim, tá? Então tá aqui, ó, eu vou usar 120 dados para treino. E aí agora, nessa CLF, aqui nessa variável CLF, o que eu vou chamar? SVM, ponto, o meu método aqui, né, a minha função aqui de kernel, SVC, ponto fit, né, ou seja, estou treinando. Quando eu estou fitando o modelo, né, o fit é o treinamento. Tá? Então aí estou passando aqui, ó, treino, né, o 120 de treino e as minhas classes correspondentes àqueles 120 linhas que eu estou selecionando. E aí, beleza. O restante das outras, né, nessa treino aqui, porque tá na mesma variável treino, só que aqui agora, em vez eu estou pegando o que aqui agora? As 30 últimas, né, que eu estou usando para teste agora. Então, clf.predict, agora eu já estou querendo fazer a predição. Treino as 30 últimas. Tá? E aí, as classes também estou passando para ele as 30 últimas, também para ele saber mais ou menos como que são as classes ali. E aí, agora eu vou plotar isso, né? Agora eu vou usar o matplotlib, tá? Usar aqui a biblioteca style, e aí eu vou usar o estilo ggplot, que é esse gráfico aqui. Tá? Então aqui eu estou só mandando, ó, no eixo X eu selecionei estou selecionando para plotar aqui largura da sépala vezes comprimento da sépala. Então, no eixo X eu estou colocando, né, o tamanho, o comprimento da sépala, e no eixo Y eu estou colocando a largura da sépala. E o título é largura da sépala vezes comprimento da sépala. E aí eu quero plotar um scatter plot, só para printar, né, os pontos das minhas classes, eu quero só isso. Então eu estou plotando aqui os meus 30 últimos dados, né? Que aqui, ó, menos 30, 2 pontos, ou seja, estou querendo printar o quê? Somente os 30 dados, os 30 valores, né? Os 30 indivíduos que eu estou usando para teste, tá? Porque eu coloquei aqui a variável treino, mas ficou ruim, né? Poderia ter separado em teste lá, ter colocado na variável teste, tá? Mas essas menos 30 aqui, 2 pontos do treino, são aquelas últimas 30 que eu reservei. Tá? 0 aqui que significa que é a minha classe 0, que vai ser imprimida numa cor diferente, e aqui o 30, né, vírgula 1 aqui, os amarelinhos, tá? Então, esse 30, 0 aqui são os marrons, e os outros 30, vírgula 1 aqui são os amarelos, só para colocar em cor diferente para a gente poder conseguir enxergar o scatter plot. E o que eu estou querendo printar? Eu estou querendo printar justamente o resultado da predição aqui, ó. Justamente ele. Então, está na variável C. Tá? Então ele vai printar aqui a variável C, que é o meu resultado do treinamento. Então tá aqui, ó. Olha isso aqui. Tá vendo esse resultado aqui? Esse resultado dele não tá legal. Por quê? Reparem que os dados aqui, eu tô muito perto, tá vendo? Ele plotou aqui para mim, ele conseguiu classificar, né, na classe certa lá, 5 elementos aqui dessa classe 0 aqui, ó. Tá? Ele conseguiu classificar. Suponho que é íris virgínica e o amarelo é setosa. Então ele conseguiu, mas ele... Repara que isso aqui não está separado, tá vendo que não ficou legal, ó? Tá vendo? Então, o que acontece aqui? Não ficou legal, ou seja, o que isso aqui fala para mim? Que largura da sépala, comprimento da sépala versus largura da sépala versus comprimento da sépala não é bom para separar. Porque olha aqui, tá dentro, ó, não tem como eu traçar uma reta aqui, ó, tá vendo? Posso separar, posso traçar um círculo, uma linha, uma curva? Posso, mas não é muito bom, olha só, traçando a curva aqui, ó, não fica um negócio muito confiável, tá vendo? Tá muito próximo os dados, ó, tá vendo? A linha tá muito próxima, né? Então não ficou bom. Então essas duas dimensões que eu
que eu escolhi aqui, que foi comprimento e largura da sépala, não é bom. Vamos testar com outro. Então aqui agora eu já estou usando outras duas características. Olha, eu estou usando comprimento e largura da pétala. Mesma coisa, estou printando os últimos 30 dados que eu usei para teste lá no meu predict. Mesma coisa. Agora sim já ficou melhor. Olha que bacana os dados aqui. Olha aqui as classes bem separadas. Concordam que aqui eu não consigo, ó, passar bem uma reta aqui, ó? Tá vendo? Separando bem as duas classes. Olha aqui, ó. Tá vendo? Só consegui predizer 3 com essas duas características dessa classe roxa aqui, né? Mais escura aqui. E da amarela eu consegui predizer todos. Tá? Então, mas mesmo assim eu consigo separar muito bem as classes, né? Os dados aqui agora estão muito mais bem separados. Essas duas características aqui são melhores para separar, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que deu para ter uma noção, espero que com esse vídeo tenha dado para dar uma noção aí sobre as SVMs, como que é o funcionamento, né, das máquinas de vetor de suporte, para vocês terem uma ideia. Carece também que vocês busquem, né, nas literaturas, pesquisem também para aprender. Tá? Ver se eu trago no próximo vídeo um pouco da matemática por trás da SVM, mas o conceito, a ideia, vocês já pegaram, né? Eu tenho aqueles pontos lá mais próximos em cada classe, eles são os meus vetores de suporte, e a partir dos meus vetores de suporte eu traço hiperplanos, que podem ser lineares ou não, para separar os meus dados. Muito obrigado e até a próxima. Não deixem de comentar se tiver alguma coisa para melhorar, não deixem de se inscrever no canal, quem está chegando agora, e não deixe de dar o like, né, para quem já está inscrito no canal. Para quem está chegando agora, deixa o like aí pra gente, que fortalece muito o canal. Muito obrigado e até a próxima.